Queridos, a paz do Senhor, estamos em mais um programa da EBD, onde vamos estar abordando a Escola Bíblica de Jovens, trazendo aqui uma lição abençoada, lição de número 8. Nós convidamos você a mergulhar na palavra do Senhor Jesus em mais uma sessão extraordinária nessa história de conquistas, tempo de conquistas, o livro de Josué. A lição, dia 24/5/2020, lição de número 8, tem como tema a batalha contra Ai. O texto do dia está lá em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então eu o ouvirei dos céus. A nossa síntese está dizendo o seguinte: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Chegamos em mais uma lição, oitava lição, após um fato extraordinário que foi a conquista de Jericó. Nós entramos agora em mais um capítulo de Josué, que é o capítulo número 7, bem antagônico ao capítulo de número 6. O capítulo número 5 fala de reconciliação, o 6 fala de a conquista de Jericó, e o 7 vai falar de um momento trágico, um momento triste, aonde em uma conquista, uma pequena cidade, o povo de Israel, os hebreus, pensaram que já estavam vitoriosos, mas aí vem uma grande surpresa sobre eles, a derrota que estiveram sobre o povo de Ai, uma cidade pequena, aparentemente não precisava de muita estrutura bélica para vencer, mas aí esse fato traz algumas lições para nós. Inclusive, os objetivos vai falar a respeito de refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai, compreender o motivo que levou os hebreus à derrota e conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo venha nos conduzir nesta lição, iluminando a nossa mente e trazendo sobre nós as verdades que possamos praticá-la, entendê-la e guardá-la no nosso coração. Queridos, a primeira batalha e conquista dos hebreus, que foi sobre a cidade de Jericó, trouxe para o povo hebreu uma grande ênfase de que Deus realmente estaria com eles. Eu sempre digo que uma grande vitória de hoje não significa que teremos um grande sucesso no amanhã. É necessário nós vencermos cada dia o seu mal, cada dia a sua batalha, e buscarmos sempre nos esforçarmos para nos manter firmes na presença de Deus. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia, diz a palavra do Senhor Jesus. E justamente nessa grande estrada de vitórias, vem sempre uma derrota para nos trazer uma lição. No caso do povo hebreu, foi justamente sucessivo a uma grande vitória que foi, no caso, a vitória sobre Jericó. O povo ficou alegre, ficou festivo, confiante de que Deus estava com eles, e nós entramos no capítulo de número 7, narrando esse fato que vai falar a respeito da derrota sobre o povo de Ai. Nós vamos entender o seguinte: Josué, junto com os seus líderes de tribo, príncipes, sacerdotes, estavam confiantes. Por isso enviaram espias, como fizeram a cidade de Jericó, enviaram espias a olhar a região onde estava a cidade de Ai. A cidade de Ai era um lugar estratégico na passagem de Gilgal para Betel, e era necessário que houvesse aquela conquista justamente para que viesse suceder as outras mais que virão pela frente. Mas o fato é, o ponto 1 da lição, ele vai abordar isso: a derrota em Ai. O ponto 1 vai falar a derrota em Ai. O perigo que nós temos em relação a confiarmos em nós mesmos. O perigo que nós temos na estrada quando subestimamos o inimigo,
respeitamos realmente as dificuldades, os obstáculos, e quando não olhamos para esta situação de perigo. No caso de Ai, Josué subestimou, achou que não era necessário. Os espias trouxeram uma notícia de que a cidade era pequena, os habitantes eram pequenos, não era necessário uma estrutura toda para vencer aquela cidade. E ainda disseram para mandar uma quantidade pequena de soldados, que já era o suficiente. E é necessário a gente entender o ponto 1 do tópico primeiro, vai dizer o seguinte: o perigo do pecado. Quando nós estamos bem na nossa vida espiritual, nós confiamos em Deus e cremos que Ele vai nos dar vitória, mas é sempre necessário a vigilância, sempre necessário a prudência no agir. É por isso que o ponto 1 vai dizer o seguinte: o triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há mais nada perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Realmente, quando Josué ouviu os conselhos de Deus no capítulo 8, depois da derrota de Ai, ele obteve vitória. Só que no capítulo 7 nós vamos ver Josué ouvindo os espias, trazendo essa investigação que os espias tiveram naquela época, e eles trouxeram uma notícia dizendo que não era necessário. Mas Josué também deveria consultar a Deus, porque nós não enxergamos o que está no coração do homem. Nós não devemos apenas olhar para a aparência, para as notícias que estão sendo multiplicadas a respeito dos obstáculos que nós estamos passando. Nós devemos buscar na dimensão física e na dimensão espiritual realmente a verdadeira tomada de decisão. Por quê? No meio do âmbito espiritual existe a falha, existe o pecado. E a palavra de Deus vai falar que o pecado tão de perto nos rodeia. Lá o livro dos Hebreus 12 vai falar sobre isso. Só que ele não imaginava, Josué, que um dos componentes das tribos haveria de ser o alvo, haveria de ser o ponto principal de influência desta derrota. Nós devemos entender que o pecado sempre é perigoso, seja pequeno, seja grande, como alguns dimensionam. O pecado sempre vai gerar morte, sempre vai gerar prejuízo. E era necessário que o povo se santificasse ainda mais. Como a primeira vitória, o povo se dedicou, o povo buscou, realmente eles estavam interessados. Na segunda empreitada, que foi a cidade de Ai, eles imaginavam que não era necessário tudo isso. E justamente foi o que trouxe prejuízo, porque na verdade existia uma lei que dizia para que o povo não pegasse aquilo que era anátema, aquilo que era maldito. Todo despojo de Jericó, quando Jericó foi destruída, era anátema, eram os objetos consagrados, aquilo que era separado. O povo não podia tocar, o povo não podia usufruir daqueles objetos. E um dos componentes, um dos moradores, inclusive da tribo de Judá, que foi Acã, se usufruiu, se usurpou desses objetos, rompendo esta lei. Acabou trazendo maldição, acabou trazendo prejuízo para o povo. O ponto 2 vai dizer isso. O ponto 1 falando do perigo do pecado e a tomada de decisão de Ai no ponto 2. O pecado de Acã, o pecado de um único homem, acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo da graça e para hoje a palavra de Deus nos exorta que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe bem. O pecado na caminhada cristã sempre vai ser acidental, sempre vai ser a inclinação do mal em si, naturalmente falando. Agora,
não é natural, espiritualmente falar, que a pessoa peca por gostar, por querer. Quando se entra numa situação dessa, já pode-se dizer que o coração se tornou-se iníquo, amante do pecado. No caso de Acã, ele tomou uma decisão, ele decidiu, ele quis, ele desejou, ele optou. E naquela época, quando nós olhamos para essa situação, apenas um homem pecou e o prejuízo foi para toda a nação. Na época, se vivia uma comunidade de tribo, onde cada um se preocupava em estar em comunhão com todos. O prejuízo de um era consequência para todos na época. Era uma cultura assim. Viviam em tribos, as famílias já realmente viviam uma unidade de cultura, um único estilo de viver. E o que afetava um acabava, querendo ou não, afetando ao outro. No caso de Acã, o pecado de Acã, por mais que para ele, pensava ele que fosse algo oculto, que ninguém sabia, mas veio à tona. A palavra do Senhor vai falar que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. O fato de Acã ter pecado mostra o ponto caído do homem, o ponto caído do lado pecador do homem. Mas o fato dele encobrir as transgressões não justifica a sua falha. Até porque Deus sabia, e de uma forma ou outra isso ia trazer consequências, como trouxe no caso a derrota de Ai. Então o pecado de Acã vai mostrar isso. Tem muita coisa que às vezes pensamos nós que podemos ocultar de Deus. E isso não pode acontecer. Davi chegou até a salmodiar, né, falando: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, o meu deitar, o meu levantar, o que eu penso, o que eu falo. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu me esconderei? Não tem como o ser humano esconder as coisas de Deus. Querendo ou não, quando se trata do lado espiritual, traz uma influência, traz sim prejuízo. Existe um programa muito conhecido, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Isso que aconteceu aqui com o povo dos hebreus, o povo de Israel, foi quase parecido com isso. Um pequeno inimigo, a cidade de Ai, mas uma grande derrota que aconteceu. Mas por que esse antagonismo? Pelo fato de um homem esconder algo que fez, um pecado, uma falha, que trouxe prejuízo para o povo. O povo achava que poderia vencer, mas quando nós estamos em falha com Deus, não adianta grande ou pequena estrutura. Quando nós falhamos no lado espiritual, nós venhamos trazer prejuízo para nossa casa, para o nosso lar e para a nação também acaba sofrendo. Querendo ou não, é necessário um arrependimento. Então, o pecado de Acã nós não podemos colocar aqui numa escada de grande ou pequeno. O pecado sempre vai trazer prejuízo e é necessário sempre arrependimento. Seguindo a história, o ponto 3 vai falar da derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados celebraram a vitória. A derrota de Ai foi um ponto marcante no seguinte sentido: que Israel precisava estar confiante em Deus sempre, perseverar, depender de Deus sempre. Isso trouxe lição. Então imagine você sair de um momento alegre da sua vida, um momento de vitória, um momento de conquista, e de repente, do nada, você se ver derrotado por uma pequena situação que você imaginava que não ia trazer grande prejuízo. Isso te frustra, isso traz uma apreensão para o teu coração, uma tristeza grande. Quantas e quantas vezes pessoas acabam sendo atingidas, deprimidas por pequenas situações que aparentemente parecem não trazer prejuízos, mas no mundo espiritual o inimigo usa pequenos instrumentos, pequenas situações, pequenas oportunidades
justamente para destruir vidas, justamente, é o ministério dele, matar, roubar e destruir. Não subestime o inimigo. Não pense que você olhando como Josué olhou com a sua equipe, uma cidade pequena, não é necessário grande estrutura, não subestime, não olhe na aparência, não julgue apenas a aparência, porque Samuel chegou a pensar assim também, olhando para a aparência e acabou errando. Deus disse para ele, olha, eu não vejo como o homem vê. Deus conhece o coração, Deus conhece a alma. Ele sonda, Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Por isso é necessário, por mais que para você seja um grande obstáculo, um pequeno obstáculo, um grande desafio, um pequeno desafio, consulte Deus. Consulte a Deus, ore, interceda, peça ajuda de Deus. Ore pedindo direção, pedindo para que Deus venha te dar entendimento. Por mais que você seja sábio, por mais que você se ache forte, mas a palavra do Senhor Jesus vai falar lá em Jeremias 9, 23, 24, vai falar que nós não devemos se gloriar. O sábio não se glorie na sua sabedoria, e nem o forte, nem sequer também o rico na sua riqueza. Se alguém quiser se gloriar, que se glorie em conhecer a Deus e saber que Ele faz grandes benefícios, a sua justiça, aquilo que Ele faz perante a terra. Deus é bondoso, Deus é grandioso. Se nós devemos se gloriar, que nós devemos se gloriar em conhecer a Deus, porque Ele é o maior tesouro, a maior direção, a maior proteção, a maior salvação que o homem precisa. Então, nesse caso aqui, essa independência de Deus trouxe prejuízo para o povo hebreu. O tópico 1 vai falar desta derrota. O tópico 2 vai acabar traçando o motivo da derrota, o pecado. O ponto 1 diz assim: a reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com que ficarmos além do Jordão. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Observe bem que Josué teve uma visão limitada do que estava acontecendo. Ele pegou os seus 3.000 soldados, enviou até a cidade de Ai, confiante de que eles seriam vitoriosos. Eles não sabiam do que estava acontecendo no mundo espiritual. Por trás dos bastidores, no mundo espiritual, Acã, através do seu pecado, havia aberto legalidade para que o inimigo viesse obter vitória. Enviaram aqueles 3.000 soldados e logo de início foi-se vendo que eles estavam perdendo. Perderam 36 soldados, morreram. E saíram dali acuados. Aquilo ali foi uma derrota, aquilo ali foi uma vergonha, aquilo ali foi um impacto para Josué, que estava confiante de que eles seriam vitoriosos. Volto a dizer, o livro de Provérbios vai falar sobre isso, que nós não devemos confiar no nosso entendimento, nós não devemos confiar na nossa própria sabedoria, nós devemos reconhecer Deus em todos o nosso andar, em todas as nossas veredas. Devemos conhecer a Deus e reconhecer se Ele está conosco ou não. Quantas e quantas vezes o povo de Israel, pelo fato de estar pecando, pensou que Deus estava com eles e Deus não estava. Porque Deus, Ele não tem comunhão com o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele trata o pecado, Ele perdoa o pecado quando o pecador se arrepende. Então, por mais que seja bonito, por mais que seja vantajoso, por mais que pareça glorioso, por mais que pareça majestoso e tudo certo, em um plano, em algo que você faz para Deus, em uma ideia, em um projeto, por mais que pareça estar bem,
tome direção e ore a Deus para ver se Deus realmente está confirmando aquilo que você está tomando perante Deus, a iniciativa. Vê se realmente é de Deus esse relacionamento. Veja se realmente é de Deus essa aliança que você está fazendo. Veja se realmente é de Deus essa iniciativa que você está tomando. Vê se Deus está com você. Peça confirmação a Deus para que não tenha prejuízos grandes lá na frente. Foi justamente o que aconteceu. Qual foi a reação de Josué? Pedir a Deus, clamar a Deus, perguntar a Deus o que estava acontecendo. E existem situações na nossa vida espiritual que a gente fica aéreo, sem saber o que está acontecendo. Josué em si, ele estava bem com Deus, as suas condutas. Agora, pelo fato dele confiar muito nos espias e não consultar Deus, logo tomar a iniciativa, ele errou, ele falhou. Talvez, se ele tivesse consultado a Deus, Deus teria revelado a ele, antes de qualquer tomada de decisão, aonde estava a maldição, aonde estava o anátema, aonde estava a ferida que precisava ser tratada, para que outros não viessem perder a vida ainda mais. Qual foi a reação dele? Indagar a Deus. Senhor, por que tu permitisse isso? Tu não prometeste, tu não estava conosco, tu nos desse vitória a Jericó. E realmente ele estava ali indignado. Só que Deus conhecia de todas as coisas. E isso pode acontecer com a gente também. Isso pode acontecer com a gente também. Que estamos na caminhada cristã, que estamos orando, intercedendo. De repente algo acontece e a gente quer colocar Deus na parede, indagar Deus o porquê daquilo, o porquê disso, quando às vezes a situação é outra. Deus conhece o que está acontecendo nos bastidores. Antes que Josué estendesse aquela oração, Deus interrompe ele. O que é isso, Josué? Levanta-te, você vai ver o texto. É como se Deus estivesse interrompendo a oração de Josué e trazendo uma verdade. Antes que ele esticasse as suas lamúrias, Deus precisava de um líder que tivesse visão espiritual. Apesar de que Josué era um homem de estratégia, Deus estava confirmando os seus passos, confirmando a sua liderança, mas isso não justifica confiar em si mesmo. Temos que confiar em Deus. Como diz existe um verso bíblico que vai falar que os carros, os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem de quem? A vitória vem de Deus. Então, por mais que pareça fácil esse conflito com o pecado, com a dificuldade, com o mundo, assim, pelo olhar humano, algumas coisas parece que você vai tirar de letra. Algumas situações parece que vão ser resolvidas de forma fácil, mas na verdade às vezes acabam trazendo prejuízo, porque não consultamos a Deus, não pedimos direção dele e achamos que estamos ganhando com isso e estamos perdendo. Logo Deus interrompe a reação de Josué, que não estava entendendo, não estava compreendendo o que é que estava acontecendo por trás dos bastidores. Ou seja, atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó. Outros homens na Bíblia Sagrada também se indagaram. Jó indagou a Deus por que estava acontecendo aquilo com ele. Existem outros homens da palavra do Senhor Jesus também que vão indagar a Deus. Abacuque vai fazer várias perguntas para Deus, o porquê de tanta injustiça, o porquê de tanta violência, e Deus acaba respondendo para Abacuque que aquilo fazia parte de um plano de Deus. E no caso de Josué, Deus ia mostrar para ele onde é que estava a falha, onde é que estava o erro. Não era culpa de Deus. Não adianta transferir, culpar a Deus. Se nós olharmos para a palavra do Senhor Jesus, lá no princípio nós vamos observar a cena, a história da queda de Adão e Eva. No momento em que eles falharam, caíram em si, viram que estavam nus, se esconderam, porque o pecado traz a vergonha para a consciência humana. E o que aconteceu? Quando Deus veio perguntar para eles por que eles estavam se escondendo, o que é que estava acontecendo, e Adão tentou transferir a culpa para Deus. Qual foi a resposta de Adão? Senhor, a mulher que tu me destes, a culpa é dela.
Ele tentou transferir para Deus que, na verdade, tudo aquilo ali, a culpa era de Deus. E aí está o grande erro do ser humano. A gente quer transferir sempre a culpa para alguma coisa. Para Deus, para o governo, para o irmão, para o pai, para a mãe, para o sistema. Na verdade, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, refletirmos, pedirmos direção de Deus, para que Deus venha iluminar nossa mente. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela ilumina, ela traz... A palavra de Deus é luz. E aonde houver trevas, a palavra de Deus vai mostrando as verdades. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem coisas na nossa vida que nós vamos entender quando nós olharmos para a palavra do Senhor Jesus. E às vezes, Deus, ele acaba falando conosco de várias formas para que a gente venha entender e compreender. Às vezes é necessário algumas derrotas na vida, algumas percas na vida, para que a gente venha entender ainda mais o que é que Deus quer fazer conosco. Foi necessário a derrota de Ai para que Josué viesse a entender que em uma caminhada de conquista exigia mais e mais ainda dele. Por que eles consagraram, buscaram a direção de Deus quando olharam para Jericó? Eles pensaram, realmente Jericó é grande, a cidade forte. Aí nós vamos buscar. Porque a gente às vezes faz isso. Quando queremos passar em uma faculdade, fazer algum curso, fazer alguma prova, fazer algum concurso, ou então estamos enfrentando uma enfermidade que precisamos vencer, no caso em um momento como estamos passando. Quando olhamos assim, a gente busca a Deus, clama, intercede, se humilha, e Deus tem misericórdia de nós. Porque pequenas coisas também não devem ser combatidas. Observe isso. Reflita sobre isso. Existem pequenas situações que estão trazendo prejuízo espiritual para a tua vida. E isso é lição para todos nós. Eu sempre digo isso. Pequenos costumes, pequenas manias, pequenas situações, ações que cometemos, seja ela público ou oculto, Deus conhece os nossos pensamentos. Pequenas situações de pecado, pequenos atos, eles acabam trazendo grandes desastres lá na frente. E às vezes nós não conseguimos enxergar o que o próximo está passando, enxergar o que é que está no coração do jovem, da jovem, do pai e da mãe. E como a gente vai compreender essas verdades? Orando, buscando a direção de Deus. Senhor, me ilumina, me mostra. Eu não sei o que é que está acontecendo, me ajuda, me perdoa, se humilhar. É claro que Josué estava como líder desesperado. Por isso Deus interrompeu a oração dele, não deixando que ele continuasse pensando de que ele era o errado ou o falho e que Deus era o culpado. Não. Nós vamos entender o ponto 2 falando da tomada de decisão maldita de Acã. O ponto 2 vai dizer o seguinte: Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas, infelizmente, seu coração não era reto diante de Deus. Ao ver dentre os despojos uma boa capa de Babilônia, 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou. Olha, cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui enorme poder destrutivo. Observe bem o que aconteceu com Acã. O desejo de querer aqueles objetos falou mais alto. O desejo de usufruir daquilo que não poderia ser usufruído foi atrativo para Acã. E o que ele fez? Ele achou que ocultando de outros, guardando e escondendo, aquilo seria menos destrutivo. Isso acontece muito na nossa vida espiritual. Aqueles pequenos objetos ali, aqueles despojos que trouxe maldição para a vida dele, para a família dele, para o povo de Israel, aquilo ali nos mostra
que por mais que seja atrativo, por mais que seja desejoso, por mais que seja realmente prazeroso, o pecado ele sempre vai trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. Nós devemos muito bem ter discernimento nos pratos ofertados pelo inimigo a nós. O que é que a Bíblia vai falar? Que nós pecamos como? Pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, desejos, vontade de querer, vontade de obter, de usufruir. E esse desejo desenfreado, ele acaba levando, abrindo portas para outras situações que podem trazer maldição para a nossa vida espiritual. O pecado de Acã nos mostra, nos ensina ainda mais, que sempre o inimigo ele vai fazer propaganda do pecado. Quem compra a mercadoria somos nós. É por isso que Deus ilumina a nossa mente para a gente enxergar aonde o inimigo está invertindo e aonde as nossas concupiscências nos enganam. Então Acã pensou isso: vou esconder, vou guardar, ninguém vai saber de nada, e a vida vai seguindo adiante. Só que o pecado é como se fosse um lixo escondido, sempre vai feder, sempre vai trazer prejuízo, sempre vai trazer um mal-estar, sempre vai trazer morte. E foi o que aconteceu no caso de Acã. Peça a direção de Deus, não se contamine com situações, pequenas ações. Sabe aqueles fatos que a gente diz assim, nada a ver isso, nada a ver aquilo, isso aí não tem nada a ver. São situações que vão contaminando a nossa mente, vão corroendo a nossa vida espiritual. Quando a gente imagina, pensa que não, Deus não está mais conosco. Você se lembra do que aconteceu com Sansão? Sansão foi descendo em uma escada de pecados. A situação dele foi se tornando mais complicada ainda mais. Ele estava quebrando toda a lei do nazireado que ele tinha como nazireu. E o que aconteceu, aquilo ali foi afastando Deus. Ele pensava que o braço dele ia resolver a situação. Ele pensava que a força que ele tinha sempre ia justificar os seus atos. Só que um fato triste na história, na vida de Sansão, foi quando ele pensou que Deus estava com ele e Deus não estava. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus mas não estava habitando mais sobre Sansão. Foi um fato triste, aquela reação dele pensar que ele ia vencer os filisteus, e ele foi derrotado. Primeiro, que uma queda constante de pecado. Segundo, descobriram o segredo dele. Terceiro, a vergonha que Sansão passou. Pensou ele, diz a história, pensou ele que o Espírito de Deus estava nele, mas não estava mais. Isso aqui traz prejuízo para a nossa vida espiritual. Quando a gente cai em si, como que aconteceu com o filho pródigo, que o pecado nos trazendo prejuízo, morte, quando a gente cai em si, que falhamos, a presença de Deus já se afastou muito longe de nós. Só a misericórdia de Deus para restaurar a vida do homem e da mulher, por mais que ele seja o vil pecador que seja. Só a misericórdia de Deus. O pecado sempre vai trazer morte, sempre vai trazer prejuízo na vida espiritual. Não subestime o inimigo e nem as suas próprias consequências que você tem. Peça a Deus direção. A palavra de Deus vai falar nisso. O crente, quando acredita em Deus, o que acontece quando ele falha? Filhinhos, não pequeis, diz João. Mas se vocês pecarem, saber se tem um advogado. Mas isso não é justificativa também para nós termos uma conduta consciente de falha. Eu vou pecar sabendo que eu vou pedir perdão. Eu vou falhar sabendo que Deus vai ter misericórdia de mim. E Deus perdoa. Agora, as consequências, elas ficam. As marcas, as cicatrizes do erro, da falha, do tropeço. Nós devemos que arcar com as consequências que às vezes ficam. No mundo espiritual, a cédula ela é riscada pelo sangue de Jesus. Agora, na nossa vida social, física e até mesmo às vezes familiar, algumas consequências ficam. Então guarde isso no seu coração. Nenhuma falha, nenhum erro justifica
aquilo que pode trazer de consequência para você. Não pense que o pecado vai trazer pequenos prejuízos, não pense que vai ser... Não, o pecado sempre vai trazer morte, sempre vai trazer enfermidade para a sua consciência. Se por um acaso você está em uma conduta pecaminosa e a tua consciência não te acusa mais, se tornou em um fato onde a consciência já está anestesiada, cauterizada, busque a presença de Deus, se humilhe, busca a presença de Deus, busca o perdão, para que Deus venha realmente tornar viva a tua consciência, para que ela venha batalhar. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, no Salmo 51, todo mundo conhece o Salmo de número 23, todo mundo conhece o Salmo de número 91, são salmos famosos. Mas quando você olha para o Salmo de número 51, vai falar de uma oração ímpar feita por Davi. Quando ele abre o seu coração e pede misericórdia de Deus. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Porque o meu pecado está perante mim. Cria em mim, ó Deus, um coração. Faz de mim, Senhor. Davi pede para que Deus venha ter misericórdia e reconstruir um novo Davi, dando um coração novo, um espírito voluntário, para que realmente ele não venha a cometer aquilo que ele tinha cometido. Ele foi sincero, ele se arrependeu, ele buscou. Então, isso é necessário. Por mais que seja grande a sua falha ou o seu tropeço, existe sempre um grande Salvador. Existe sempre um grande Deus, um grande libertador, um grande perdão. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Ele. Agora, as consequências ficam. Se preserve, vigia, guarda a tua mente, o teu coração, a tua boca, o teu olho, tua vida espiritual, mediante a palavra de Deus, que isso eu tenho certeza que vai fazer com que você tenha uma vida vitoriosa, e isso evitará muitas consequências de você ter prejuízos na tua caminhada cristã. O ponto 3 do tópico 2 vai falar da ira do Senhor. A ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Vale de Acor. Acor no hebraico significa desgraça, um vale da desgraça. Foi aonde Deus aniquilou Acã, sua família, e ali ficou um memorial para que o povo se lembrasse. Já existia um memorial da travessia do Rio Jordão. O povo nunca mais que esqueceu. Toda vez eles olhavam e diziam: realmente Deus está conosco, Deus fez grandes maravilhas. Mas por que foi necessário outro memorial? Para que o povo viesse a entender também que, assim como existem lembranças boas de vitórias, existem também grandes lições aprendidas com os erros, que no caso foi de Acã. Foi necessário abrir ali um memorial, as pedras que foram lançadas sobre a família de Acã, foi feito um memorial, para que eles viessem a entender. O mesmo Deus que nos dá vitória, e isso é bom para que nós venhamos a lembrar, é o mesmo Deus que, se nós errarmos, também Ele deixa memoriado, Ele deixa guardado na nossa mente para que a gente venha a entender. É por isso que lá no Apocalipse, quando Deus envia uma carta à igreja de Éfeso, e Éfeso tinha perdido a essência do primeiro amor. Você se lembra o conselho de Deus para a igreja de Éfeso? Lembra de onde o quê? Caíste. Olha só, memória. Lembra de onde caíste. Volta a praticar as primeiras obras, né? Volte ao primeiro amor. Ou seja, Deus usa da memória para justamente a gente se lembrar, cair em si e dizer: realmente, eu estou errando aqui, a minha falha é essa. Para que a gente nunca mais venha se esquecer. E se a gente está reincidindo ao mesmo erro, com certeza as consequências serão maiores. É necessário a gente entender que Deus, Ele traz à nossa memória, através da palavra de Deus,
aquilo que está nos afetando. Agora nós devemos decidir se abandonamos ou não. Uma coisa é certa: se você está bem na sua vida espiritual, não se esqueça o que você era no passado, o que Deus te tornou, o que Ele fez na tua vida. E vigia, preserva a tua vida, se esconde em Cristo Jesus, para que aquele que está em pé não venha cair. Aprenda essas lições, guarde isso, porque Deus ele deixa memoriais. É triste a gente olhar para a vida de um jovem, é triste a gente olhar para a vida de um adolescente e saber que ele falhou, tropeçou, caiu. Aquilo ali fica na memória, aquilo ali fica como um memorial. Olha o que acontece quando alguém falha, olha o que acontece quando alguém peca, erra, ultrapassa o limite da justiça de Deus. A ira de Deus vem e aquilo ali traz prejuízos, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, sim, e as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Mas também, porém, devemos respeitar. Aquilo que é sagrado, aquilo que é profano, que a nossa memória venha estar sempre abastecida com todas essas lições que nós aprendemos na nossa caminhada. O ponto 3 vai falar: Deus entrega a cidade de Ai. Um inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus mais uma vez restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Observe bem, agora Deus vai e confirma. Deus manda Josué se levantar, se santificar, santificar o povo, tirar o opróbrio, tirar a vergonha. Agora sim, ele dá uma nova estratégia ao povo, mesmo que o povo estava meio medroso, meio ali temerosos pela derrota, pela vergonha. Afinal, o que é que os cananeus não estavam falando deles? Não venceram a Jericó porque perderam para Ai. Será que o Deus deles não está com eles? Na verdade, estava ensinando apenas uma lição para que no capítulo 8 eles viessem a ser vitoriosos. Então Deus aqui dá a eles uma nova estratégia. O ponto 2 vai falar: a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombetas, mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria uma emboscada, ou seja, uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e teriam fogo, saqueando-a. Ou seja, Deus muda a estratégia. Eles fizeram duas equipes, uma equipe que ia na frente e outra que ficaria escondido. Uma estratégia que Deus dá a Josué, e agora, diferente de Jericó, eles poderiam ficar com os objetos. Eles poderiam usufruir dos objetos, diferente de Jericó. Observe bem. Era muito fácil Josué ter consultado Deus logo no início. E eles iam entender que para cada inimigo, para cada obstáculo, Deus nos dá uma estratégia diferente. Observe bem, Deus age de várias formas. Deus fala de várias maneiras. Deus se revela de várias maneiras. Nós não devemos bitolar o que Deus faz segundo os nossos conceitos. Não. Deus sempre vai te dar uma direção. Deus sempre vai proclamar uma ideia, uma estratégia, uma forma que o nome dele vai ser glorificado. Porque o Espírito Santo faz isso. Ele usa os dons de cada um justamente para que o corpo, que é a igreja, venha estar com saúde, venha estar glorificando o nome de Deus. Deus sempre vai fazer de várias formas. A multiforme graça de Deus sempre vai nos dar estratégias diferentes. E assim Deus deu vitória ao povo de Israel. Uma equipe chamou a atenção do inimigo que foi Ai. Eles vieram contra aquela equipe. A equipe recuou e já existia outra escondida. Olha a estratégia que Deus deu a Josué. E a outra equipe foi e ateou fogo na cidade, saqueou. Isso aí foi uma estratégia que Deus deu a Josué. E agora eles estavam sob a mão de Deus. O pecado foi retirado e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. O ponto 3, lá no final,
vai falar do culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Ou seja, por mais que seja grande as consequências do pecado na nossa vida, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra de Deus sempre vai trazer uma graça sobre as nossas vidas, que vai transformar os nossos corações e vai nos dar vitória. Observe bem, em Cristo, somos mais do que vencedores. Seja vitorioso em Cristo, ainda que isso te humilhe, ainda que Deus venha tratar o teu coração para retirar todo o impedimento, todo o sentimento contrário, mas esteja em Cristo, porque eu tenho certeza que em Cristo nós ultrapassamos os obstáculos, nós pulamos as muralhas, e em Cristo nós somos tratados, em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nosso caráter é transformado. Pode haver falha? Pode haver tropeço? Pode haver na caminhada, mas isso não pode ser um costume comum. Aquilo ali deve servir como lição. Os seus tropeços, as suas falhas devem sempre te ensinar a depender de Deus. Nós estamos em uma época, vivendo em uma época onde um inimigo invisível, uma doença invisível, aparentemente parece que não vai ter fim esta batalha, mas Deus nos dará vitória em nome do Senhor Jesus. Não é a força do homem, não é a inteligência do homem, é Deus. E Deus dará em qualquer momento um final nessa situação que nós estamos passando. Agora, não se esqueça do que nós aprendemos hoje. Pequenos inimigos podem trazer grandes prejuízos para a nossa caminhada cristã. Agora, em todas essas coisas, diz Paulo, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja confirmando os teus passos. A lição ela vai trazendo a conclusão dizendo o seguinte: aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo de Deus. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso o anátema, ou seja, o maldito, foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente, e os hebreus puderam continuar lutando para conquistar a tão almejada terra prometida. Nós queremos aqui agradecer a todos vocês que estão meditando na palavra do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que passaram algum problema na sua vida, tiveram alguma derrota, seja pequena ou seja grande, mas não se esqueça, busque a presença de Deus, que Deus te dará uma direção. E esse pequeno inimigo, esse pequeno costume que para você é invencível, alguma situação da sua vida, você pode sim encontrar vitória em Deus. Eu te convido agora a nós orarmos para que Deus venha estar aplicando essas verdades nos nossos corações. Que Deus, que o Espírito, que o Filho venha estar nos iluminando. Que cada jovem, que cada adolescente, que cada professor, cada pai e mãe de família venha obter vitória. Nos lava com o teu sangue, perdoa as nossas falhas, nos ajuda a ser melhor, a reconhecer em alguma área da nossa vida que nós estamos falhando e precisamos da tua graça, precisamos do teu perdão. Traz, Senhor, alegria, traz um abraço de perdão sobre este jovem, sobre esta homem, sobre esta mulher, que precisa, Senhor, reconhecer e ter vitória na área que ele tanto carece. Ilumina os nossos passos, ser conosco, guarda o nosso coração e nos ensina a sempre depender de Ti, a sempre estar nos Teus pés, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja conosco ainda mais. Nós vamos nos encontrar na próxima lição, se assim Deus nos permitir. Leia, ore, busque, que eu tenho certeza que essa lição ela vai servir de bênção para a tua vida ainda mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.